Muito bom. Tem Oi, oi. algumas pessoas que estão entrando que faz parte do meu grupo, Bel. Vai falando o que, que você Ah, faz, qual é o trabalho que você faz. ótimo. Gente, tudo bem? Olha, eu sou a Bel Reis, eu trabalho com autocuidado, eu trabalho com dança. Agora acabei de lançar uma linha de chás também voltada para o autocuidado, porque eu sou apaixonada por essa área. E sou Master Coach, fiz o Master Coach para agregar, para poder trazer isso para dentro desse trabalho. Então, hoje, já trabalhando com isso, estou com um grupo de mulheres, na maioria mães de desafio, e aí convidei a Márcia para vir, para fazer parte desse projeto e encerrar o nosso desafio, que hoje é o 10º dia, falando sobre essa parte, né, do autocuidado, mente sã, corpo são, né? É praticamente uma aula o que vai ter, né? Né, Mar? Vamos tentar aí, né, com a nossa simplicidade, mostrar alguns recursos psicológicos, emocionais que a gente termina colocando, né? Sim. Sim, a minha trajetória com toda essa questão do autocuidado foi porque eu senti em mim, né? Eu moro há 5 anos em Doha, no Catar. Eu saí do meu país, né? E me vi sem pertença, né? Então foram muitas descobertas. Foi um processo bem longo, e ele foi doloroso no começo porque eu não entendia. Primeiro, eu não me permitia nem sentir as minhas emoções de tão acelerada que eu estava. E isso me fez chegar até o físico, né? Porque primeiro começou no meu emocional, mas como eu não tinha o hábito nem de parar para me ver, para me enxergar, eu adquiri uma anemia muito grande, uma anemia de 1 ano e meio. Gente, imagina se eu era uma pessoa que não olhava para mim, se eu não parava para prestar atenção. Eu não sentia o meu corpo, eu não via o meu corpo, eu não. Eu, assim, como mãe, e aí a gente é muito fácil jogar no, né, essa responsabilidade. Ah, não, mas eu não como direito porque eu tenho que alimentar os meus filhos. Eu não durmo, não estou dormindo direito porque eu tenho que olhar o sono dos meus filhos e eu tô aqui por eles. Eu larguei o meu emprego por eles, então eu não percebia essa conversa interna que eu tinha comigo mesma. Eu não percebia. E isso me trouxe. Mas isso só veio cair a ficha 2 anos depois. 1 ano e meio com anemia, e eu não entendia o processo. E ainda passei mais meio ano para poder entender. Foi aí que eu busquei toda essa parte de autocuidado e de olhar para mim. E hoje eu entendo desses pilares porque eu passei na pele, eu senti, eu só trabalho com essas moças e nesse sentido porque eu senti muito na pele, eu sei o quanto é doloroso, né? Eu me coloquei no lugar de vítima por muitas vezes, eu colocava a culpa era do meu marido, que não me olhava muitas vezes, que ele voava e eu não voava mais, eu era comissária de bordo, eu não entendia que eu tinha um pouco dessa coisa que eu deixei para trás, né? Mas que eu não era o meu emprego. Eu poderia me reinventar e fazer outra coisa, mas eu não conseguia ver isso. Então, assim, a minha história foi basicamente de autocuidado, foi essa, de reencontro mesmo comigo. E hoje eu entendo que autocuidado também é uma prova de amor. Porque se eu tô bem, eu consigo transbordar isso ao ponto de apontar, de cuidar do outro. Eu só consigo hoje cuidar dos meus filhos, dar amor, ser Obviamente com a sua carinhosa. crença, com a sua religião. E aí eu reforço isso, porque eu acredito muito. Nós somos Eu quatro também. pilares, né? E esses É. 4 pilares têm que estar engrenados na mesma sintonia. Para poder girar a roda, né? Exatamente. Tem uma Eu coisa que penso eu gosto, nisso. tem uma coisa que eu gosto de falar, por exemplo, sobre o corpo, é como é o prazer. Porque se você perdeu o prazer das coisas, você começa a perder o prazer pelo corpo mesmo, né? Você fica desassociado do corpo. E o corpo que te dá a direção. Ele que te Sim, mostra o caminho do que está dando certo e do que está dando errado.
Só que nós temos, bom, aqui falando aqui do Brasil, né? Nós não temos uma cultura de incentivo a corpo, É, nem sentimento. Nós somos nem feitos para sentimento. pensar. E aí, É, quando, por exemplo, por que os homens têm tanta dificuldade de sentir? Porque mais do porque que sente com a nunca os mente. homens, eles são incentivados só a resolver problemas. E É, problemas que peçam só informação mental. Hoje nós já é, estamos com essa condição e essa busca, né, de curar também o nosso emocional. Só que assim, uma coisa vai puxando a outra. Então, alguém que exato. está com um corpo legal, que é o cuidado que você oferece, essas formas, esses recursos que você começa a dar para os teus clientes, para os teus pacientes, aí o resultado vai sendo melhor em todos os sentidos. E é incrível, Sim, né? Porque, por exemplo, tem uma indústria aí, né, que traz os antidepressivos, por exemplo. O antidepressivo, o, moderadores de apetite, né? sim. Claro, tem gente que se dá super bem com isso, mas o pagamento final é a dependência. A longo prazo, né? A depender, às vezes em tempo rápido também, né? A gente nunca sabe como o organismo vai aceitar, né? E vai reagir. É, E tem uma coisa que acontece muito, que eu acho que quando a gente usa esses recursos, nada contra, mas nada a favor também, é que você começa a gerar muita frustração. Porque ou você sim. usa esse recurso e tem um resultado, ou você não tem resultado nenhum. Então, isso é É, pesado. E quando a gente fala de um medicamento sem necessidade, a gente está falando das nossas fugas. O quanto a gente tenta encurtar a nossa dor, pensando em alguém que está com sobrepeso, que está insatisfeito com o corpo, você está tentando encurtar um caminho que todo o teu ser, como mente, como emoção e como corpo, precisa traçar para chegar em um ideal saudável, né? Num ideal sim. esperado. Que é um Então, quando a processo. gente fala, oi? É um processo, né? É um Levou, processo. demorou anos para chegar nesse corpo. Então, assim, e quer que derrube assim. E não é assim, vai ter que ir um processo de novo. Porque quando a gente fala do autocuidado, do corpo, por exemplo, né? Então, imaginando que você comece um processo de reeducação alimentar. Não é Sim. fácil fazer isso, porque você precisa deixar alguns alimentos para trás e adaptar alguns alimentos que às vezes você nunca nem comeu. Então, Uhum. no princípio, às vezes é um pouco dolorido. Porém, quando você Sim. começa a ver o resultado, por exemplo, como você começa a se sentir motivado, disposto, quando você começa a tuas atividades, sentir vontade, isso vai motivando mais você seguir em frente. Então, por exemplo, o exercício físico, pensando quem vai começar uma caminhada, sente preguiça, não sente vontade. Mas depois, quando você começa a insistir nisso, é magnífico. Você não vive sem. Por exemplo, eu estou sentindo muita falta, né, de o exercício físico. Oi, acho que está falhando aí. De fazer o exercício físico, né? E assim Sim. é como tudo. É como fazer terapia. Fazer terapia não é algo fácil, porque você acha Não. que você vai se expor, que vai falar de novo de uma dor. E aí, quando você Uhum. começa, inicia a tomar coragem, é ótimo. É ótimo É. que você vai se livrando de coisas que você anda carregando desde sempre. De anos, né? É igual o peso. É igual o sobrepeso. Ou, no meu caso, eu tinha um processo de emagrecimento absurdo por conta da ansiedade. E eu tinha ansiedade por conta dos pensamentos que eu tinha que eram muito negativos e eu nem percebia. Eu estava tão habituada a tê-los comigo que eu não barrava eles na minha, sabe, na entrada. Não, aqui você não entra mais e acabou. E aí imagina o processo para limpar todas as crenças. Eu limpo crença até hoje, eu limpo crença todo dia. Eu tenho que perdoar todos os dias, eu tenho que, então assim, é um processo que é diário.
O que muita gente não consegue entender é que, assim, esse processo de autocuidado é igual e para fazer exercício físico, é para a vida toda, é todo dia. É igual tomar banho e escovar os dentes. Então, eu acordo todo dia, eu tenho que fazer aquele exercício, o muscular, mas eu tenho que fazer aqui o meu exercício no meu caderninho, por exemplo, né? Eu tenho alguns exercícios que eu faço que eu tenho que fazer diariamente. Ah, tem dia que você não faz aquele, mas você faz um outro, o da gratidão, ou enfim. Mas todo dia é se trabalhando. Mas é complicado, porque é aquela coisa, nem todo mundo está disposto a manter isso, né? Então, eu costumo falar, sabe, Bia, que você tem que dar o primeiro passo e saber que você vai ter as recaídas. Vai, E normal. isso é ser ser humano. Então, é se permitir errar, vamos se colocar assim, né? Não dá certo, e tentar de novo. Eu acho que essa que é a grande questão. Agora, quando a Sim. gente fala de um processo, como você deu o exemplo seu, né? Que você Uhum. emagrecia muito quando ficava muito ansiosa. Aí eu pergunto como é que foi a sua educação alimentar? Como é que você, Péssimo. a educação alimentar junto com a educação emocional? Então, porque tem muita gente que come muito porque está ansioso, tem gente que come Uhum. menos porque está ansioso. No E meu aí a caso, gente tem era. os dois processos, do excesso e da falta. E aí nós estamos Uhum. falando novamente de sentimentos. A Sim. gente fala assim, a engolir meus É, sentimentos. dá aquele nó que não descia nada. Eu Pois é. sentia tantas náuseas no meu estômago, pra você ter ideia, era emocional, era o meu chakra, terceiro chakra aqui que estava Isso. completamente Plexo solar. congestionado. O meu Isso, plexo plexo solar solar. estava aqui Isso. completamente E, congestionado. e é interessante você falar disso, né, do plexo solar, que a gente está falando justamente do nosso ponto de criatividade, de realização, de, de autoestima, de criação, né? E aí, se você Exato. bloqueia isso, e aí a gente está falando novamente que esse corpo está dizendo algo, que ele não está bem. E se Não ele tá não está bem. bem, como ele vai você vai ter o resultado que você espera na vida, e seja lá qual Sim, sentido for, se o seu corpo não está bem. E a gente exato. faz de novo essa desassociação, desassocia, né? A minha mente, Sim, meu corpo, meu sentimento. Não, tudo acontece ao mesmo tempo. ao mesmo E tempo. quando você consegue fazer o que você está falando, né? Que assim, todo dia eu olho um pouquinho para mim, eu mudo um pouquinho. Que essa é a nossa trajetória na Devagarzinho, vida. né? O tempo inteiro a gente descobre alguma coisa nossa e nos melhoramos Uhum. um pouco a cada dia. E é Sim. incrível isso. E aí a E, gente, a gente pensa, e aprender a fazer isso com amor é super desafiador, porque muitas vezes eu fui muito crítica comigo. Eu fui muito crítica. Quando eu percebia que eu tinha. Nossa, mas por que que você fazia isso? Você já não sabia que era assim? Sabia racionalmente, mas aqui e, é. e você sabe que tem uma cobrança, às vezes até religiosa. Por muito tempo eu segui uma religião que cobrava muito essa reforma íntima que eu nunca conseguia fazer, porque eu fazia um dia e não fazia o outro. Até que eu consegui Sim. perceber que eu sou humana, que essa Uhum. santidade e essa, essa linha reta de não errar era impossível. Se Não é eu pra gente. tivesse que ser linha reta, eu não teria nascido como humana. Então, tentar várias maneiras e tentar muitas vezes fazer a reeducação alimentar, ou física, ou seja o que for, é a vida toda, porque até a história do vício, né? Às vezes você começa uma readaptação alimentar e você enjoa daquilo. Você vai ter que achar outro caminho. A Tem que mesma ser coisa é o criativo. autoconhecimento. Oi? Vai ter que ser criativo. Exato. Aí você tem que criar uma nova coisa. Você tem que, Sim. todo dia tapioca. Não, todo dia não dá para comer tapioca todo dia. Você tem que inventar uma outra coisa. E assim é o autoconhecimento, é o mesmo caminho. É o Sim. mesmo caminho. Então, um dia você, por exemplo, a técnica que eu uso, que é a transpessoal, ela contempla várias técnicas.
E isso que me fascina. Por quê? Porque você não, com o cliente, a pessoa quando chega, não dá para fazer ó, só isso. Tem gente que funciona de uma maneira, tem gente que funciona de outra. E o É. que eu acho bacana? Cada um achar um caminho, o seu próprio caminho. Então tem gente que vai para a dança e se acha. E é incrível Maravilhoso. isso. Tem gente que vai para yoga, porque é mais tranquilo. Tem gente que vai lutar, e eu acho Vai para também um boxe. caminho super Uhum. interessante, porque quando a gente fala da criança ferida, Bia, a gente fala da criança, por exemplo, das pessoas que têm depressão. A depressão nada mais é que a nossa agressividade guardada. A gente foi guardando Reprimida. muita raiva, engolindo, vai, muita raiva. E isso gerou tristeza. Por quê? Tem um movimento que eu vou falar sobre depressão e agressividade, por exemplo. Quando nós éramos crianças, nós não podíamos ficar com raiva de mamãe nem de papai. Desde com o pai. Então, É. isso. Então, o que a gente aprendeu? A ficar triste, para não ficar com raiva, porque podia ser punido por isso. Então, a gente fechou aquela emoção, aquele sentimento, e transformou em tristeza. E muitas vezes a gente pergunta: o que você tem? Eu estou triste. E você É. não está triste, você está com Tá com raiva. raiva. Com raiva, exatamente. É. E aí você cresce com isso sem saber que a sua verdadeira emoção é outra. Então, qual é a Sim. pergunta, por exemplo, quando você está comendo demais? O que eu estou sentindo? Por exemplo, você usou, eu fico muito ansiosa. Às vezes você está com muita raiva. Você não está nada ansiosa. Você está com raiva. Ou você está frustrado porque você não conseguiu fazer alguma coisa, que é um sentimento também infantil, né? De não poder reagir, de não poder. E aí a gente vai e come muito, ou não come. Então são É. sentimentos que a gente não sabe dar um nome. Exato. A gente acha que generaliza como os nomes que a gente conhece, que são depressão ou ansiedade. É uma linha, Isso, é só aquele, ou é 8 ou só os dois. 80. Isso. Não tem outra coisa, né? Na verdade, você tem vários sentimentinhos que precisam ser liberados, como o perdão, um monte de outras coisas, e que a gente vai guardando e jogando debaixo do tapete ali. E você fala do perdão, né? O perdão, no sentido que a gente está falando do corpo, a gente está falando do desapego. Então, por exemplo, se a gente É. pensar no sobrepeso, você precisa desapegar da imagem que você criou, externa e interna, que é a história do perdão que você está trazendo. Então, Bel, é interessante essa coisa de você se perceber. Sim. Qual é o caminho que você está fazendo? Qual é de verdade a emoção? E quando a Sim. gente pergunta assim, o que você está sentindo agora? Você demora um tempão para ver aonde no seu corpo está rígido, aonde realmente dói ou quando dói. Porque É, nós somos seres, às vezes, você parece que não temos corpo. não percebe, né? É, é. E o que que a gente poderia deixar aqui para que elas comecem a perceber? O que que dá para deixar aqui? Uma coisa que é muito legal, que é um exercício como a Bel está falando, né? É um exercício para a vida toda. O exercício é assim: primeiro, saber que você tem um corpo. E que esse corpo se comunica com você o tempo inteiro. Então, é assim: pergunte para o seu corpo. Vamos pensar numa comida. Então, um prato, vamos imaginar, vamos colocar uma fruta. Tá lá a fruteira com maçã, banana. Ai, estou com vontade de comer uma fruta. Olha para a fruta, qual fruta você quer comer? O teu corpo vai dizer. Aí vamos imaginar que você come uma banana. Aí você está acostumado a comer 3 bananas. E aí você pergunta, você quer comer mais uma banana? O corpo vai dizer não. Às vezes, lógico, né? E essa história da quantidade é algo que é muito interessante. Parece uma coisa meio mágica, meio ilusória, mas não é. Faça esse exercício. Quando você for comer, pergunte para o seu corpo, é o suficiente? E ele vai te responder. Você sente uma... É como doce, por exemplo. Eu adoro doce. Mas, às vezes, tem doce pela casa, algumas coisas, e eu não estou com vontade de comer, não vou comer o doce. E é tão satisfatório quando você começa
sabe? A se ouvir. E o corpo, Sim. ele fica felizinho, parece que dá uma coisa gostosinha em você. Então, essa Uma coisa mistura. de saciar, pergunte para o seu corpo. Você coloca aquele prato enorme, pergunta para ele, você quer comer tudo isso? Ele vai dizer na hora, não. E ao contrário, quando você também está negligenciando as vitaminas que o seu corpo precisa, e você coloca muito pouco. Talvez você esteja precisando de um carboidrato, né? Então, você pergunta o que você está precisando. Então, por exemplo, no teu Sim. processo, você precisa olhar o tempo inteiro